no Nest.io. O Antigo Testamento, o profeta Moisés versus o poderoso faraó do Egito na última batalha bíblica. 10 pragas sinistras caem sobre o Antigo Egito, destruindo tudo em seu caminho. Seria isso apenas uma lenda? Ou esta história pode ser verdadeira? Hoje, uma equipe de cientistas e arqueólogos está reexaminando estes extraordinários eventos. Usando tecnologia avançada, sua pesquisa está desvendando o que antes parecia inexplicável. A nova ciência revela evidências de que as 10 pragas do Egito possam ter acontecido exatamente como a Bíblia descreve. Esses sinais de fé podem ser fatos. As pragas bíblicas. Parte 1. O relato de Moisés e das 10 pragas é a pedra angular da fé judaica, cristã e muçulmana. Ele aparece no livro do Êxodo, Antigo Testamento. A história acontece no Antigo Egito, na época dos faraós, o império mais rico e mais poderoso da terra. Mas o povo de Israel sofria por ser escravo. Para conseguir sua liberdade, a Bíblia conta que Moisés lançou 10 pragas terríveis na terra do faraó, causando caos, destruição e doenças, matando quase que toda uma geração inteira de egípcios. Esta permanece sendo uma das histórias mais atraentes e intrigantes da Sagrada Escritura. Para alguns, é um conto que fala de um homem reagindo contra o maior governante do mundo e vencendo. Para outros, é uma visão perturbadora de um Deus mau e rancoroso que traz morte e destruição para uma população inocente, até para crianças indefesas. A história das pragas é memorável e tem sido assim há séculos porque é vívida. Eu também acho que as pessoas pensam assim também. Porque Deus simplesmente não castigou os egípcios, não os matou todos de uma vez e libertou Israel depois. Mas essa história revela um pouco mais sobre a personalidade de Deus e por isso fascina tanto as pessoas. O livro do Êxodo começa com o nascimento de Moisés. Ele nasceu entre milhares de escravos hebreus que serviam ao faraó. Mas o Deus hebreu chamado Iavé tinha planos maiores para ele. Iavé quer tirar seu povo da escravidão e Moisés será seu guia. Então Deus chama Moisés no deserto através da sarça ardente. Ele faz de Moisés um profeta e o instrui a liderar seus companheiros escravos hebreus para fora do Egito e para a terra prometida de Israel. E Moisés diz: "Não posso fazer isso, não sei falar direito", querendo dizer que não era um bom orador. Ele não achava que o povo fosse ouvi-lo, e por isso ele tenta de tudo para se livrar dessa missão. Mas Deus diz: "Eu estarei com você e cuidarei de cada objeção que aparecer, e farei isso através de sinais, que lhe darei para executar o que eu mando." E ele estava se referindo às pragas. Quando Moisés retorna, ele vai para o Palácio Real para entregar a mensagem de Deus ao faraó. Ele diz ao faraó que o Deus dos hebreus exige que seu povo seja libertado. Mas o faraó, enraivecido, se recusa. Os escravos hebreus fornecem o sangue e o suor no trabalho para construir os grandes monumentos em nome do faraó. Esses templos, obeliscos e as grandes pirâmides celebram o poder das divindades egípcias. Perder esta força de trabalho seria impensável. A mensagem de Moisés é uma ameaça à sua autoridade. Como governante da dinastia egípcia, o faraó é o homem mais importante do império,
uma figura tanto divina quanto humana, uma ponte entre os egípcios e seus deuses. Podemos dizer que a história das pragas é uma luta entre os deuses, porque o faraó representa os deuses do Egito, todo o panteão, e atacando o faraó, Yahvé está atacando os deuses egípcios. Então a ideia por trás das pragas é mostrar que Yahvé é superior no Egito, superior ao faraó e também aos deuses que ele representa. O faraó exige um duelo com Moisés e seu irmão Arão para provar que é mais poderoso que o Deus hebreu deles. Arão pega seu cajado e o transforma numa serpente. Mas o faraó não se impressiona. Seus mágicos fazem o mesmo truque. O faraó e Moisés observam a luta entre as serpentes. A de Moisés vence. O cajado de Moisés se transforma numa serpente. Bom, os egípcios também sabem fazer isso, mas a serpente de Moisés engole a dos egípcios. O interessante é que a mesma palavra é usada mais tarde para o que o mar faz com o faraó e seus homens. Ele os engole. Então isso me parece um prognóstico literário também. O livro do Êxodo diz que Moisés não tem escolha senão trazer a morte e a destruição para o Egito, para fazer o faraó se ajoelhar perante seu Deus. Com a ajuda de Deus, Moisés dispara as 10 famosas pragas. Elas começam quando as águas no Nilo, a linha da vida da dinastia egípcia, se transformam em sangue. Depois, milhares de rãs vêm para as margens e tomam conta do Palácio Real. Em seguida, uma praga de piolhos é seguida por uma de mosquitos. Depois vêm as doenças. O gado morre. Milhares de pessoas são infectadas pela peste, mas mesmo assim o faraó se recusa a ceder. Então Moisés lança mais pragas sobre o Egito. Uma chuva mortal de granizo cai do céu. Gafanhotos vêm aos milhares para a cidade e ainda há mais pragas por vir. O céu fica escuro e a escuridão desce sobre a terra. E na praga final, os primogênitos de todos os egípcios morrem, incluindo o filho do faraó. Frente a tantas catástrofes, o faraó liberta os escravos hebreus. O Antigo Testamento diz que Moisés liderou mais de 600 mil homens, mulheres e crianças para fora do Egito caminhando. O Êxodo simboliza o nascimento do povo de Israel. Moisés guia os escravos para a terra prometida, onde o povo hebreu acaba fundando a capital da cidade de Jerusalém. É aqui que, séculos mais tarde, a história de Moisés e das 10 pragas do Egito é finalmente escrita. Os estudiosos escrevem o livro do Êxodo e a história das 10 pragas do Egito, um evento central na notável história épica da fé judaica. Quando as pessoas estavam escrevendo o livro do Êxodo, elas estavam tentando escrever uma história. Então elas pesquisaram, não escavando sítios arqueológicos, mas perguntando e consultando pessoas diferentes, combinando fontes diferentes que estivessem disponíveis, fontes orais e escritas. Israel passou a transmitir narrativas como a história das pragas e a história do Êxodo, oralmente até 600 ou 700 a.C. Isso nos dá cerca de 600 ou 700 anos de histórias contadas oralmente. Quando estamos lidando com tradições orais, lidando com histórias de centenas de anos, não tem como dizer o que realmente aconteceu. Se fizermos a brincadeira do telefone sem fio numa sala com 10 ou 20 pessoas, a história certamente mudará no final. Tente contar uma história com centenas de linhas, se não milhares de linhas durante 500 anos. Ela vai mudar. Apesar de existir na tradição judaica oral há séculos, o livro do Êxodo é o único relato das pragas. Não é possível confirmar a história bíblica historicamente.
Explicar como as 10 pragas foram parar no Êxodo, em termos de conceito literário, funciona. Ela tira o povo do Egito. Agora, se esta história tem alguma base na realidade, é algo completamente diferente. Os arqueólogos procuraram informações através dos séculos para encontrar qualquer base histórica para as pragas bíblicas. Mas não há provas consistentes de que os israelitas tenham vivido no Egito. O nome de Moisés não aparece em nenhum lugar nos milhares e milhares de registros históricos, nos papiros e nem nos hieróglifos durante as dinastias egípcias. As únicas pistas históricas para as pragas estão na escritura propriamente dita. Os poucos detalhes históricos que são mencionados no livro do Êxodo entram em conflito com a cronologia histórica do Antigo Egito. A Bíblia hebraica diz que o Êxodo aconteceu 480 anos depois que Salomão começou a construir o templo em Jerusalém. Sabemos que Salomão começou a construir este templo por volta de 970 a.C. Se adicionarmos 480 anos a isso, se voltarmos 480 anos no tempo, chegaremos a 1450 a.C. Esta foi a época da 18ª dinastia no Egito, quando temos pessoas como Hatshepsut, o faraó mulher, depois Tutmoses, do terceiro reinado. Esses são faraós totalmente diferentes dos que vieram bem depois, como Ramsés II. Ramsés II construiu as cidades de Pitom e Piramesse. Então, realmente depende de onde você quer ir. Se você quer seguir a cronologia bíblica e os faraós, ou se você quer seguir a arqueologia e a história e ignorar a cronologia bíblica, uma contradiz a outra. Nada funciona perfeitamente aqui. O livro do Êxodo menciona apenas 2 cidades egípcias antigas pelo nome, Pitom e Ramsés. A maioria dos estudiosos concorda que esses 2 nomes se referem a apenas uma cidade, Piramesse. A antiga cidade de Piramesse era uma grande metrópole localizada diretamente no delta do Nilo. Ela recebeu este nome em homenagem ao faraó Ramsés II. Sua posição no delta do Nilo fez dela um destino popular entre mercadores e viajantes. Um turista escreveu: Este é um lugar maravilhoso. O interior está repleto de coisas boas. Aqui há cebolas, alface, romãs, azeitonas, figos e vinho doce. Todos são felizes. Ninguém diz, se aqui tivesse. As pessoas comuns vivem tão bem quanto os ricos. Durante séculos, tudo que se soube sobre Piramesse veio de textos antigos, porque essa grande cidade, que um dia já foi a capital do Império Egípcio, se perdeu no tempo. Seus mistérios vêm intrigando arqueólogos e historiadores há séculos e até recentemente. Voltaremos a seguir com Especial Dinastial de Natal, no Nat Geo. Delta do Nilo, 1996. O Dr. Edgar Push e sua equipe de arqueólogos no Museu de Peliseus estão procurando pela cidade perdida de Piramesse. Viemos até aqui para descobrir se nossas teorias estavam certas. Tínhamos certeza de que esta era a localização da cidade de Ramsés, mas não tínhamos provas, nada, nem um sinal nos portões da cidade, do tipo, você está entrando na cidade de Ramsés. Isso simplesmente não existe. A equipe de Push procura no solo com um magnetômetro de césio, um instrumento que fornece um tipo de raio-x de construções subterrâneas que se foram há muito tempo. Quando as imagens são analisadas, os resultados são surpreendentes. Push encontra uma cidade inteira, com avenidas largas, becos estreitos, palacetes, templos e palácios. Finalmente, a cidade de Piramesse, há muito perdida, foi redescoberta. Aqui fica a cidade que a Bíblia chama de o local onde ocorreu a história de Moisés. Esses campos podem conter pistas importantes para a verdadeira história das 10 pragas do Egito, que por séculos ficou envolta em mito e mistério.
A antiga cidade de Piramesse, que muitos acreditam ter sido o palco para as 10 pragas, recebeu este nome em homenagem a Ramsés II. Nenhum outro governante egípcio foi tão famoso ou temido. Ele foi A cidade de Piramesse, que muitos acreditam ter sido o palco para as 10 pragas, recebeu este nome em homenagem a Ramsés II. Nenhum outro governante egípcio foi tão famoso ou temido. Ele foi um dos faraós mais poderosos do Egito. Reinou durante cerca de 67 anos. Teve 100 filhos. Ramsés II parece ter sido um dos construtores mais prolíficos do Egito. E tudo isso fazia parte de um plano para manter seu nome vivo enquanto ele estivesse vivo e certamente depois que ele morresse. Ele transformou a cidade de Piramesse em sua capital e símbolo de seu poder. Mas hoje, no leste do Egito, a cidade de Piramesse não se parece nada com a cidade que já foi. O braço pelusiano leste do Nilo desapareceu quase por completo. Ele foi substituído por campos agrícolas e pequenos vilarejos, uma sombra de sua antiga glória. Aqui estamos na margem norte de Piramesse. Estes são os últimos traços do braço pelusiano do Nilo. Esta era a principal estrada para o comércio naquela época. Tinha cerca de 200 metros de largura. Era bem larga. Agora é bem estreita, mas muito funda, e ainda é usada para drenagem. O Nilo, como outros grandes rios, muda continuamente seu curso e abre novas passagens. As areias das tempestades do deserto e a lama das enchentes anuais fazem algumas dessas passagens desaparecerem, mas o rio se adapta para abrir outras no lugar. Para identificar a localização da capital perdida de Piramesse, os arqueólogos primeiro tiveram que encontrar a passagem do braço leste pelusiano do Nilo, como era na época de Ramsés. O egiptólogo Manfred Bietak é especialista em reconstruir os antigos cursos do rio Nilo. Ele revela como era o delta antigo, comparando mapas arqueológicos com as linhas de contorno de um mapa topográfico. Comparando as duas, ele descobre mudanças abruptas na paisagem. Podemos acompanhar as protusões da terra de uma linha de contorno a outra e de nossa reconstrução do delta leste do Nilo. A localização do braço leste do Nilo então fica muito clara e, portanto, a localização de Piramesse fica restrita a um lugar somente, Cantir. E eles estavam certos. Em Cantir, os arqueólogos descobriram Piramesse, o lugar que a Bíblia disse ter sido a localização das 10 pragas de Moisés. Entre as muitas ruínas, eles descobrem milhares de cacos de cerâmica da época de Ramsés II. Mas nenhuma cerâmica de períodos posteriores. Esta evidência sugere que o povo de Piramesse abandonou sua cidade 3.000 anos atrás. Textos antigos descrevem a cidade de Piramesse como um paraíso. Mas então, por que os cidadãos a abandonaram? Talvez a história da Bíblia tenha as respostas para este mistério. Piramesse pode ter sido devastada por uma série de pragas de verdade que encontraram seu caminho para dentro do livro do Êxodo. Piramesse, com seus templos entalhados em pedra, foi construída para a eternidade. O Nilo Sagrado traz prosperidade. As inundações e a água potável fazem a vida no deserto possível. Qualquer desastre que atacasse a cidade provavelmente começaria no rio. Se as águas do Nilo se contaminassem, a cidade de Piramesse não teria a menor chance. Na Bíblia, a primeira praga de Moisés descreve este cenário. Vou tocar as águas do rio. Êxodo, capítulo 7, versículo 17. Portanto, assim diz Yahvé: com isso ficarei sabendo que sou Yahvé. Com esta vara que tenho na mão,
Vou tocar as águas do rio e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão. O rio vai ficar cheirando mal. E os egípcios não poderão mais beber a água do rio. Êxodo 7, 17 e 18. A primeira praga atinge os egípcios em seu ponto mais vulnerável. O rio da vida se transforma num rio da morte. O centro da vida dos egípcios era o Nilo e as inundações que ele trazia todos os anos. Então pensar que de repente o Nilo se voltou contra eles, se transformando em sangue, era uma tragédia enorme, porque a vida deles dependia do rio. É possível que a história de sangue no Nilo tenha a chave para o destino de Piramesse. Talvez a queda de Piramesse não tenha começado com uma praga épica de Deus, mas com uma praga microscópica da natureza. No Instituto da Ecologia da Água e Pesca de Leibniz, em Berlim, os biólogos estão estudando a complexa interação de sistemas ecológicos. Os hidrologistas daqui acreditam que a primeira praga pode ter sido causada por uma infestação de algas venenosas. O biólogo Stefan Pflugmacher está estudando uma bactéria conhecida como alga vermelha. Ele acha que essa pode ser a chave para a revelação da história das pragas bíblicas. Essa bactéria se desenvolve na água doce e é altamente tóxica. Os cientistas sabem que ela existia há 3.000 anos e, o mais importante, ela é vermelha. Uma possível explicação para a cor vermelha do Nilo é a aparência dessa bactéria, a Oscillatoria rubescens, uma espécie de cianobactéria com uma bela cor avermelhada. Ela se multiplica rapidamente em águas quentes, com altos níveis de nutrição. E quando ela morre, deixa a água vermelha. No mar no oeste da Flórida, nos Estados Unidos, um fenômeno parecido existe hoje. Aqui, as algas se desenvolvem criando o que é conhecido como maré vermelha. Mas as algas nem sempre são vermelhas. No fundo, elas não têm cor. Os cientistas estão tirando amostras em diferentes níveis e em localidades diferentes para medir com precisão a que distância essa bactéria mortal chegou. Em alguns casos, as algas formam uma camada superficial em cima da água. Essa é a chamada maré vermelha clássica, onde dá para ver a descoloração da água. Mas o mais frequente é que o florescer se dê abaixo da superfície. Não dá para ver muita coisa a olho nu. A alga tóxica vive em lagos, rios e oceanos em todos os cantos do globo. Todos os anos elas causam uma grande destruição e têm feito isso há milênios. As algas evoluíram desde centenas de milhões de anos atrás. Elas não são novas. Ocorriam antes dos seres humanos chegarem aqui e provavelmente ficarão aqui bem depois que os humanos tiverem sido extintos da face da Terra. Uma alga tóxica pode dar uma explicação científica razoável para a primeira praga. No Instituto Leibniz, Pflugmacher está cultivando essas algas em tanques experimentais para saber mais sobre suas propriedades destrutivas. Ele alimenta as pequenas amostras com nutrientes de nitrato e fosfato e as força a crescer. Na história da Bíblia, o Nilo fica vermelho em apenas um dia. Mas no laboratório, as algas levam de 2 a 3 semanas para florescer. Os testes mostram que esta alga destrói rapidamente um habitat aquático natural, reduzindo os níveis de oxigênio ao redor. Uma queda no oxigênio faz a água ficar impotável, exatamente como a Bíblia descreve. A proliferação dessa alga parece ser uma explicação viável para a primeira praga. Mas Deus diz que as terríveis pragas não terminariam ali. Ainda haveria mais por vir.
O milagre da primeira praga não deu aos hebreus sua liberdade. A Bíblia diz que o faraó ainda assim se recusou a deixar Moisés e os escravos partirem. Então Moisés lançou outra praga sobre o Egito, uma praga de rãs. Rãs infestaram todo o território egípcio. Êxodo, capítulo 8, versículo 6. Assim diz Yahvé: deixe meu povo partir para que me sirva. Se não deixá-los ir, eu infestarei todo o seu território com rãs. O Nilo ferverá de rãs. Êxodo 7, 1, 3. A Bíblia descreve uma terrível cena de rãs indo em direção ao palácio do faraó. Apesar do caos, pode haver explicações científicas por trás da segunda praga, que podem esclarecer por que a população de rãs do delta do Nilo ficou de repente fora de controle. No Instituto Leibniz, em Berlim, uma equipe de cientistas acha que descobriu por quê. A transformação de girinos em rãs é governada por hormônios. Este processo geralmente leva de 8 a 10 semanas. Mas o professor Cloas e sua equipe estão descobrindo que o estresse ambiental pode acelerar este processo. No laboratório, eles alimentam girinos com hormônios extras. Depois observam como a taxa de metamorfose aumenta rapidamente. Se aplicarem estresse ambiental suficiente, eles poderão cortar o tempo necessário para que um girino se transforme em rã pela metade. Quando os girinos ficam estressados, principalmente durante secas, mas também quando há falta de oxigênio, sua transformação em rãs acelera. Sua glândula tireoide libera hormônios extras e o resultado pode ser uma aparição massiva e repentina de rãs. Voltaremos a seguir com Especial de Natal no Nat Geo. Na história da Bíblia, a praga de rãs segue um grande estresse ambiental. A primeira praga, quando as águas do Nilo ficam vermelhas. Se a alga vermelha reduziu os níveis de oxigênio do rio Nilo, uma desastrosa reação biológica em cadeia pode ter ocorrido. O rio fica vermelho e os peixes morrem. Então, um grande número de girinos rapidamente se transforma em rãs e sai da água em grupos, só para morrerem. Agora que seus predadores naturais se foram, os insetos podem se multiplicar à vontade. A próxima praga da Bíblia, a dos piolhos, pode na verdade ter sido uma descrição de um verdadeiro efeito dominó no ecossistema do delta do Nilo. Toque o pó do chão e ele se transformará em piolhos. Êxodo capítulo 8, versículo 16. E o Senhor disse: toque o pó do chão e ele se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Êxodo 8, 16, 17. Antes que os egípcios possam se recuperar da terceira e desastrosa praga, outra os atinge. A Bíblia diz que cada vez mais insetos infestam a cidade, quando Moisés joga a quarta praga sobre eles. Eu enviarei moscas contra ti. Êxodo capítulo 8, versículo 21. Assim diz Yahvé: deixe meu povo partir para que me sirva. Se não deixá-los ir, eu enviarei moscas contra ti, contra teus ministros, teu povo e as casas que vocês têm. Êxodo 8, 21. Dá para imaginar uma reação em cadeia como esta. Um aumento impressionante no número de rãs seria seguido por mortes em massa dessas criaturas. Portanto, elas não poderiam mais comer os insetos. Sem peixes e rãs, os insetos se multiplicariam exponencialmente. Sabemos que insetos geralmente carregam doenças como malária,
Então, o próximo passo na reação em cadeia seria uma epidemia, fazendo a população cair doente. Na Bíblia, a história continua. O faraó ainda não quer libertar os hebreus. Então Deus anuncia a Moisés a próxima praga e, mais uma vez, a história bíblica segue o próximo passo lógico numa reação em cadeia. Depois que piolhos e moscas desaparecem, doenças atacam os animais do Egito durante a quinta praga. Uma peste maligna sobre seu rebanho do campo. Êxodo capítulo. Doenças atacam os animais do Egito durante a quinta praga. Uma peste maligna sobre seu rebanho do campo. Êxodo capítulo 9, versículo 3. Deixe meu povo partir para que me sirva. Se não o deixar partir e o continuar segurando à força, a mão de Yahvé vai ferir com uma peste maligna seu rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Êxodo 9, 1, 3. A quinta praga atinge com força os agricultores egípcios. Mas logo Moisés lança a sexta praga. As doenças passam de animais para humanos, como acontece na natureza. Uma praga atingirá homens e animais. Êxodo capítulo 9, versículo 9. Yahvé disse a Moisés e Arão: peguem do forno um punhado de cinza, e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio e cairá sobre homens e animais. Êxodo 9, 8, 9. A praga traz morte e destruição para a grande cidade do faraó. Essa história bíblica pode apontar para um desastre histórico que fez a grande cidade de Piramesse desmoronar. O povo hebreu pode ter conseguido manter a lembrança desse evento traumático através de tradições orais. Mas os escravos hebreus não foram os únicos sobreviventes. Muitos egípcios também sobreviveram à queda de Piramesse, e um papiro singular pode revelar seu lado da história. Um antigo documento egípcio pode sustentar a teoria de que uma série de desastres naturais épicos no delta do Nilo arrasou a cidade de Piramesse. Escrito por um escriba egípcio, o documento mostra paralelos incríveis com a história das pragas bíblicas. Trata-se do conhecido como papiro Ipuwer. O papiro de 4 metros está localizado no Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, Amsterdã. Ele foi escrito centenas de anos antes do Antigo Testamento ser compilado. A cópia que temos aqui em Leiden é a única que existe. E esta cópia foi feita por um egípcio sobre o período do famoso faraó Ramsés II. O autor egípcio Ipuwer descreve de maneira poética a tragédia no Egito em uma escala colossal. No papiro de Ipuwer, o autor imagina um caos total de uma sociedade onde as pessoas se rebelam contra seus antigos mestres. Então temos servos contra ricos e os que eram ricos perderam tudo. Houve fome, as pessoas estavam famintas, o Nilo não inundava da maneira de sempre. Os deuses estavam bravos com os egípcios. Este cenário é muito parecido com o descrito no livro do Êxodo. A sociedade entra num caos e a natureza se volta contra a humanidade na forma de granizo e escuridão sobre a terra. Animais e humanos morrem em massa.
O Egito era uma sociedade obcecada pela ordem. Era a tarefa do faraó manter a perfeita ordem. Então, quando eles falam sobre um período de tempo em que as coisas estavam dando errado, eles fazem isso em termos de caos, de desordem. E é disso que tratam os textos que Ipuwer escreveu. Ele estava descrevendo um período de tempo em que tudo deu errado, e em termos bíblicos, a água virou sangue. Acho que o autor bíblico está ciente da obsessão do Egito pela ordem, mas ainda não se sabe se eles estavam cientes desses textos. A Bíblia e o papiro de Ipuwer são claramente produtos de tradições orais, que descrevem desastres naturais no delta do Nilo numa escala épica. Mas a questão de se ambos os documentos apontam para um evento histórico comum verdadeiro ainda permanece sem resposta. O relacionamento entre o livro do Êxodo e um texto como o de Ipuwer é mais uma questão de linhas de uma tradição oral atravessando caminhos, se quiser chamar assim. Ou seja, dois textos diferentes pegando o que ambos sabem seria um desastre óbvio para o povo egípcio, em vez de vê-los como dois relatos do mesmo evento. Um dos principais problemas que temos aqui é de paralelos entre diferentes literaturas e de diferentes culturas nas quais temos pragas acontecendo em diferentes relatos. Será que podemos rastrear suas origens até um ponto onde algo realmente aconteceu e constatar que as pessoas tiveram falsas recordações? Bom, podemos dizer que aconteceu de verdade, mas também podemos dizer algo completamente diferente. Simplesmente não sabemos de onde essa ideia veio. O exato relacionamento entre os dois textos poderá nunca ser determinado. A descrição de Ipuwer da tragédia no delta do Nilo oferece um olhar intrigante para dentro da mente egípcia. Mas talvez nada mais que isso. A busca por uma explicação científica para as pragas bíblicas de Moisés continua. Na Academia de Heidelberg, os cientistas Nicole Wolfheiler e Augusto Mandini estão seguindo o rastro de um surpreendente culpado por ter desencadeado a reação em cadeia, que culminou nas pragas bíblicas. A recém-descoberta cidade de Piramesse, o cenário bíblico das pragas de Moisés, foi misteriosamente abandonada depois do reinado de Ramsés II. A nova ciência também mostrou que as primeiras 6 pragas parecem biologicamente ligadas. Agora, sua inovadora teoria pode explicar como todos estes eventos podem estar interligados. Eles suspeitam que uma mudança climática possa explicar tanto a queda de Piramesse quanto as pragas bíblicas. Eles começam sua busca com uma estalagmite tirada de uma caverna no Egito, que tem milhares de anos. Suas camadas formam um registro dos padrões do tempo sobre os séculos. As estalagmites mostram que nossos ancestrais eram constantemente confrontados com as mudanças climáticas. Na verdade, elas podem nos fornecer um registro muito preciso de variações na temperatura, umidade e períodos de seca no passado. Cada mudança climática e períodos de seca foram registrados na história de crescimento das estalagmites. À medida que as estalagmites crescem, a calcita contida nelas absorve traços de elementos radioativos. Os cientistas usam a concentração desses isótopos radioativos para calcular a idade de uma estalagmite. Primeiramente, as amostras são imersas em ácido para a separação dos isótopos.
Depois, a equipe de Heidelberg usa um espectrômetro de massa para medir a concentração de isótopos, para poder datar as amostras. 2 semanas depois, eles colhem os resultados. Eles transformam os dados em uma curva climática, marcando os períodos de extremas chuvas e secas. O gráfico de clima resultante revela repentinas mudanças através dos séculos. Para os paleoclimatologistas, esses fluxos e refluxos podem explicar mudanças radicais em antigas sociedades. Mangini suspeita que uma mudança climática parecida possa ter acontecido no antigo delta do Nilo. Nenhuma cultura desiste sem motivo de suas terras e de suas cidades, a menos que haja uma razão muito forte para isso. Se olharmos os resultados de nossa pesquisa sobre o comportamento de nossos ancestrais, fica claro que o clima sempre teve um papel extremamente importante e que longos períodos de seca foram a razão da mudança dessas pessoas. Vollweiler e Mangini encaixam a curva no gráfico às várias dinastias egípcias. O período do reinado de Ramsés está salientado em vermelho. Seu reinado acontece durante um longo período de clima quente e úmido. Mas então, suas suspeitas são confirmadas. O reinado de Ramsés é seguido por um total colapso no clima. O faraó Ramsés II reinou em um período climático muito favorável. Houve muita chuva e seu país floresceu. Porém, esse período de chuvas só durou algumas décadas. Depois do reinado de Ramsés, a curva do clima caiu drasticamente. Houve um período de seca que certamente teve consequências muito sérias. A teoria de Mangini e Vollweiler propõe uma nova e longa linha do tempo para os eventos do livro do Êxodo. Não foi um único evento que fez Piramesse decair, mas sim um processo mais longo de mudanças climáticas. E com o passar das décadas ou até dos séculos, esta mudança climática estabeleceu a cadeia de desastres naturais que se tornaram conhecidos como as pragas bíblicas. Podemos olhar para a história do Êxodo e dizer que os eventos ali ocorreram num curto período de tempo, como foi dito pelos escritores que vieram depois. Mas e se as pessoas partiram do Egito há mais de 100 ou até 200 anos? Então isso tem início, segundo a cronologia bíblica, no século XV, mas o êxodo final acontece na época de Ramsés II, em 1250. Em termos de catástrofes naturais, se a cidade de Piramesse fosse abandonada um século mais ou menos depois do êxodo ter acontecido, isso não seria tempo demais para um escritor antigo. Então poderíamos estar olhando para um período de 300, 400 ou 500 anos no que chamamos de um único evento. Sob a nova e revisada linha do tempo, os eventos bíblicos se desenvolveram lentamente. Voltaremos a seguir com Especial de Natal no Nat Geo. A mudança climática repentina no final do reinado de Ramsés estabelece um longo período de seca. Fortes ventos castigam a paisagem, levando quantidades enormes de areia e pó para dentro do delta do Nilo. Piramesse se transforma numa cidade fantasma, à medida que o rio Nilo, a linha de vida da cidade, vai se enchendo com lodo e se transforma em lagos de água estagnada. Quando o rio para de correr, o resultado é uma explosão de algas e os níveis de oxigênio na água caem dramaticamente. Estas são as consequências biológicas quando a água corrente se torna estagnada. Ela fica lamacenta, a corrente desacelera e a temperatura da água sobe. O aumento de nutrientes que se segue pode levar ao aumento de algas e essas algas podem ser muito tóxicas.
Elas podem liberar uma reação em cadeia do tipo descrito nas primeiras pragas. À medida que as águas baixaram no braço pelusiano do Nilo, antes de desaparecerem completamente, elas levaram a uma praga de mosquitos. A malária se proliferou e outras pragas e doenças apareceram. Elas afetaram tanto a população que, sem suprimento adequado de água fresca, a vida naquela área, por mais incrível que possa parecer, ficou impossível. A mudança climática, como explicação para as primeiras 6 pragas bíblicas, permanece controversa. Nem todos estão convencidos. Para alguns, os detalhes científicos e históricos por trás da história são menos importantes. Para eles, as pragas foram, antes de mais nada, um lembrete do poder de Deus. A chave é a história de Deus salvando o seu povo e tirando-o do Egito. Acho que há um evento histórico por trás dessa história. Ela não foi algo totalmente imaginário. Essas tradições orais têm fundamento e têm a ver com algo sobrenatural acontecido no Egito. Se o que tirou os escravos hebreus do Egito foi algo sobrenatural ou algo com uma causa científica, isso talvez nunca saberemos. A nova ciência mostrou que pode haver explicações biológicas para cada uma das primeiras 6 pragas. Piramesse, a cidade onde a Bíblia diz terem acontecido as pragas, ruiu depois de uma dramática mudança climática. Mas não há provas definitivas de que estes eventos estejam ligados. Pelo menos por enquanto. Este é um dos problemas que temos em termos de tentar ver a Bíblia como uma história. Ela não é um livro de histórias. O que está ali era para acontecer. Estudiosos e cientistas continuarão procurando pistas para explicar as pragas misteriosas em escavações arqueológicas e laboratórios. Enquanto outros continuarão procurando o significado das pragas nas páginas da Bíblia, como tem feito há séculos. Versão Marshmallow São Paulo. No Nat Geo. No livro do Êxodo do Antigo Testamento, Deus chama Moisés e pede que ele tire os escravos hebreus do Egito. Quando o faraó se recusa a libertá-los, Moisés envia 10 terríveis pragas para suas terras. As 6 primeiras, as águas vermelhas do rio, a invasão de rãs, insetos e doenças quase destroem a cidade do faraó. Mas, segundo a Bíblia, o faraó ainda assim se recusa a libertar os escravos hebreus. A 7ª, 8ª e 9ª pragas trazem granizo, gafanhotos e escuridão. Então, a 10ª e misteriosa 10ª praga mata os primogênitos do Egito. Hoje, alguns acreditam que a ciência possa explicar essas histórias e que as pragas podem apontar para eventos da vida real. Agora, uma equipe de especialistas está em uma missão que os levará ao redor do globo para separar fato de ficção e para revelar a verdade por trás das pragas bíblicas. As pragas bíblicas. Parte 2. A busca por explicações científicas plausíveis para as 10 pragas do Êxodo tem tomado conta da imaginação humana há séculos. Muitas das pragas descrevem fenômenos naturais que ocorrem ainda hoje. Os estudiosos estão tentando ligar as pragas a desastres naturais históricos.
Se reduzirmos as 10 pragas do Êxodo a seus elementos básicos, encontraremos desastres naturais na forma de escuridão e granizo. Essa história é ficção quando vista como um todo, mas ela certamente se refere a uma experiência histórica. O primeiro candidato é a erupção do Thera. A erupção do vulcão Thera, nas ilhas de Santorini, pode ter desencadeado uma tragédia climática. A busca por uma explicação para a 7ª, 8ª e 9ª pragas, respectivamente granizo, gafanhotos e escuridão, começa no mar Mediterrâneo, a norte de Creta, no grupo de ilhas de Santorini. Em seu centro ficam os restos do antigo vulcão Thera. Quase 3.000 anos e meio atrás, este foi o local do maior desastre natural do mundo antigo. Os efeitos da erupção do Thera estenderam-se por várias partes do globo, talvez até para dentro das páginas do livro do Êxodo. A explosão deve ter atingido as pessoas ao redor do Mediterrâneo com muita força. Uma ilha e um povo bem conhecidos na região desapareceram de repente e completamente. Não sobrou nada de Santorini. A grande erupção começou devagar. Da boca do vulcão negro, vapores sulfurosos com um cheiro pútrido emergem e começam a se espalhar pelo ar. Os primeiros tremores chacoalham a ilha. Fontes fervilhantes de vapor queimam dentro do mar. A montanha gigante começa a cuspir cinza vulcânica quente. Para os locais, está na hora de partir. Depois de meses de sinais de aviso, a ilha finalmente se abre à força, numa série de explosões gigantescas. Foi uma das maiores, talvez a maior explosão já registrada. O barulho deve ter sido colossal. Só podemos comparar este evento ao do Krakatoa, em 1883, em que o som da explosão pôde ser ouvido na Austrália a 5.000 quilômetros de distância, e a onda de choque foi registrada em Potsdam, na Europa. O vulcão Thera cospe bilhões de metros cúbicos de lava derretida e depois desmorona. Os habitantes de Santorini estão então numa corrida contra o tempo. Eles tentam desesperadamente salvar o que podem. Após a erupção, o mar levanta tsunamis gigantes que destroem assentamentos litorâneos por completo. A erupção do Thera gera ondas de quase 30 metros de altura que sacodem as águas do Mediterrâneo. No ar, suas cinzas vulcânicas viajam ainda mais para longe. E são estas cinzas a possível ligação importante entre a tragédia em Santorini e as pragas bíblicas do Egito. 700 quilômetros a sudeste dali fica o Egito, o local das pragas bíblicas. Depois de 6 pragas horríveis, como contaminação do rio, rãs, insetos e doenças, a erupção de Santorini pode ter feito as 3 pragas seguintes atingirem o delta do Nilo. O capítulo 9 do livro do Êxodo descreve muito bem a 7ª praga que Deus manda ao antigo Egito. A pior chuva de granizo que já caíra. Êxodo, capítulo 9, versículo 18. E o Senhor, Deus dos Hebreus, disse:
Deixe meu povo ir para que possam me adorar. E Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor mandou trovões e chuva de pedras, e caíram raios sobre a terra. Êxodo 9, 13, 33. O faraó, cujo nome não é citado, permanece indefeso contra as pragas de Deus. Milhares de pedras de gelo gigantes caem sobre o Egito. A mecânica por trás de grandes tempestades de granizo, como a descrita como a 7ª praga, é complexa. A cientista Nadine von Blom, do Instituto de Física Atmosférica, está tentando descobrir como uma tempestade dessa magnitude pode ter começado. O granizo precisa de partículas sólidas no ar, como por exemplo poeira para crescer. Ajustando a velocidade do vento e a temperatura em uma câmara atmosférica, a cientista von Blom pode imitar as condições de uma tempestade numa altitude de 2.000 metros. Ela injeta partículas de iodeto de prata no ar. E uma tempestade de granizo aparece de repente. Quanto mais tempo a tempestade dança nas correntes de vento, maior ela fica. Tempestades de granizo ocorrem quando nuvens de temporais com trovões colidem com corpos estranhos. Nesse momento, a água super resfriada na nuvem se prenderá a qualquer coisa como grãos de areia ou partículas de cinza e congelará. A erupção do Tera liberou bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera. Mesmo se uma fração daquelas partículas formasse uma tempestade de granizo, o resultado seria uma épica tempestade, talvez como a descrita na Bíblia. O livro do Êxodo diz que o granizo da 7ª praga destruiu a colheita dos egípcios. Pessoas e gado fugiram aterrorizados. Mas a história da 7ª praga pode ser um folclore, passado de geração em geração, depois da traumática explosão do Tera. A história, porém, não termina aí. As duas pragas seguintes, a dos gafanhotos e a escuridão, também estão relacionadas ao clima extremo na atmosfera. Com os 9 primeiros sinais, temos um padrão 333. Temos 3 pragas que estão relacionadas à água. Depois temos 3 que afetam animais. E depois, 3 ameaças que chegam pelo ar, trazidas por Moisés. As pragas 7, 8 e 9 estão tematicamente ligadas. Todas as 3 estão associadas a anomalias do clima. Elas oferecem uma tentadora possibilidade de que os efeitos da erupção do Tera tenham chegado mais longe do que já imaginado. Voltaremos a seguir com no Nat Geo. As pragas 7, 8 e 9 podem ser uma lembrança folclórica do evento vulcânico em Santorini que abalou o sistema climático em toda a região do Mediterrâneo. Na história contada na Bíblia, o faraó se recusa a deixar os hebreus partirem, mesmo depois de a chuva de granizo da 7ª praga ter destruído suas plantações. Então Deus envia uma 8ª praga para fazer o faraó se render. Gafanhotos invadirão a terra. Êxodo, capítulo 10, versículo 12. E Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e Yahvé fez soprar sobre o país um vento oriental durante todo o dia e toda a noite. E de manhã, o vento oriental já havia trazido os gafanhotos. Êxodo 10, 13. Os gafanhotos chegam aos milhões. Eles devoram o que restara da plantação depois da chuva de granizo. Destroem plantações e deixam as árvores sem frutos nem folhas. Muitos consideram os gafanhotos como pragas por excelência. E podemos explicar este fenômeno depois da queda das cinzas, porque a chuva de cinzas causará anomalias no tempo. E isso se traduz em precipitações mais altas, umidade mais alta. E é isso.
Exatamente o que estimula a presença de gafanhotos. Gafanhotos são um problema para os humanos há milênios. Eles são encontrados em todos os continentes habitados da Terra. Todos os dias, um gafanhoto consome seu próprio peso em vegetação. Os efeitos podem ser desastrosos. Para descobrir uma maneira de combater este problema, o cientista Hans-Georg Ferenc e sua equipe da Universidade de Martin Luther, na Alemanha, estão pesquisando como e por que enxames de gafanhotos se desenvolvem. Aqui, eles fazem a surpreendente observação de que os padrões do tempo ditam como o enxame de gafanhotos é criado e em que direção ele se move. Parece que os gafanhotos usam as correntes de vento para levá-los a regiões úmidas e chuvosas. Os gafanhotos simplesmente fazem uso do fato de que geralmente o vento se move de uma área de alta pressão para uma de baixa pressão. E baixa pressão geralmente significa uma área onde há chuva ou houve chuva. Faz muito sentido, então, mover-se com estas correntes de ar, porque assim você consegue um lugar onde colocar seus ovos e onde sua cria provavelmente terá condições favoráveis de se desenvolver. Porque já choveu, as plantas crescerão e eles terão comida. Um enxame de gafanhotos em movimento pode cobrir até 40 km por dia. Um enxame de gafanhotos em movimento pode cobrir até 40 km por dia. Fontes do tempo servem como ferramentas navegacionais importantes para encontrar alimento e também um solo de reprodução adequado. E os gafanhotos são famosos por serem ótimos reprodutores. Os gafanhotos são verdadeiras máquinas de reprodução quando as condições são favoráveis e comida suficiente. E com condições ambientais corretas, podem produzir enormes números de crias em pouquíssimo tempo. A Bíblia diz que os gafanhotos chegaram com o vento do leste e destruíram as plantações nas terras do Nilo. E que depois o vento do oeste os levou para longe. Como o movimento dos gafanhotos é governado pelas correntes aéreas, a oitava praga, junto com a chuva de granizo, podem ter sido parte de uma reação em cadeia ecológica maior causada pelos eventos em Santorini. Se as cinzas vulcânicas do Terra criaram uma grande tempestade de granizo, então o sistema de baixa pressão que acompanhou a tempestade pode ter carregado grandes enxames de gafanhotos. E à medida em que as cinzas foram se acumulando, o céu provavelmente deve ter ficado escuro. A próxima praga que aparece na história da Bíblia descreve este cenário. E a escuridão se espalhará pelo Egito. Êxodo, capítulo 10, versículo 21. E o Senhor disse a Moisés: estende tua mão para o céu, e sobre todo o território egípcio haverá uma escuridão que se poderá apalpar. Então Moisés estendeu a mão para o céu, e uma densa treva cobriu o território egípcio durante 3 dias. Uma pessoa não via outra, e por 3 dias ninguém se levantou do lugar onde estava. Êxodo 10, 21, 23. Um eclipse total do Sol é uma das explicações possíveis para a 9ª praga. Mas um eclipse solar dura apenas alguns minutos, e a Bíblia descreve uma escuridão que cobre a Terra por 3 dias. Tempestades no deserto também são uma explicação possível. Elas podem extinguir toda a luz do dia e levar a longos períodos de escuridão sobre grandes áreas. Os vulcões também são outra causa comum para blackouts. A poeira vulcânica e cinzas espirradas no céu bloqueiam a luz do dia. A chuva de cinzas, consequente da erupção em Santorini, pode ter causado a escuridão. A evidência ligando a tragédia do Santorini a pragas relacionadas ao tempo é muito tentadora.
Mas seria plausível? Os 700 quilômetros entre Santorini e o Egito é um dado significativo para provar que a erupção vulcânica e as pragas bíblicas estão relacionadas. Mas na cidade de Ávaris, Egito, perto do lugar em que a Bíblia diz terem acontecido as pragas, o arqueólogo Manfred Bietak faz uma intrigante descoberta depois de escavar as ruínas aqui há mais de 40 anos. Este local poderá fornecer uma ligação importante entre Santorini e as pragas. Enquanto procura entre as camadas da história egípcia, ele descobre pedras incomuns entre as ruínas e a terra. As pedras são mantidas numa sala de armazenamento no subsolo. Elas parecem ser pedras pome, pedras porosas formadas a partir de lava resfriada. Como não há vulcões no Egito, Bietak acredita que isso possa ser a evidência física de que a chuva de cinzas ocasionada pela erupção em Santorini havia chegado realmente às praias egípcias. As pedras são então mandadas para o Instituto Atômico em Viena. O geocientista e químico Max Bichler é um especialista internacional em análise de material vulcânico. Ele poderá estabelecer as origens dos pedaços de pedras pome, identificando a marca do material singular deixada por cada vulcão. Seu estudo poderá provar que as pedras pome encontradas em Ávaris são feitas da lava do vulcão de Santorini. Ele prepara uma minúscula amostra de pó de pedra pome. A amostra, então, é bombardeada com nêutrons dentro de um reator. Isso transforma os elementos químicos na pedra pome em isótopos radioativos. Depois, um espectrômetro gama mede a concentração de isótopos para revelar a constituição química da pedra. Bichler analisa os dados. Baseado neste perfil químico, ele garante que a amostra de Ávaris veio certamente de um vulcão, o Thera, nas ilhas de Santorini. Esta amostra de pedra pomes de Ávaris está relacionada à erupção minoana, e percebemos isso pela sua constituição química. E isso se aplica à maioria das amostras de pedra pomes que temos recebido até agora dessa localidade. Depois que o vulcão Thera desmoronou, a massa de água deslocada ao redor das ilhas originou tsunamis. Essas ondas saíram das ilhas e chegaram aos braços do Nilo, levando as pedras pome e entulhos que foram depositados nas praias do delta do Nilo. O resultado positivo do teste da pedra pome de Ávaris está um passo mais perto em direção a estabelecermos uma ligação entre a erupção do vulcão de Santorini e, mais tarde, as pragas relacionadas ao clima descritas na Bíblia. Mas duas perguntas importantes ainda não foram respondidas. Quando a erupção ocorreu? Ela coincide com a data do êxodo bíblico? Há décadas, os cientistas discutem sobre a data exata da erupção do Thera. Alguns dizem que ela aconteceu por volta do ano de 1620 a.C. Outros dizem que ela data de 1550 ou 1500 a.C. A resposta para esta discussão está na própria cratera do vulcão. Aqui, os geólogos descobriram um ramo de oliva coberto por lava com cerca de 3.000 anos. É uma grande descoberta porque o material orgânico do ramo de oliva está conservado em rocha vulcânica e pode ser analisado através da datação de radiocarbono.
O momento em que o ramo de oliva morreu revelará a data exata da erupção vulcânica. Havia uma raiz aqui. Eu digo havia porque a raiz não está mais aqui. Só o que restou foi a poeira dela. Mas temos os buracos. E depois vemos que esta camada branca começa quase que abruptamente. Ela tem cerca de 4 centímetros de espessura aqui. Isso é poeira vulcânica, vinda de pedras pomes. E aqui, neste ponto, nesta camada, vemos as folhas da oliveira. E aqui encontramos os restos de galhos e de ramos de oliveira. Com isso, podemos ter certeza de que havia oliveiras crescendo aqui. A datação por radiocarbono da amostra do ramo permitirá que os cientistas datem com precisão a erupção do Terra. Se a erupção ocorreu durante a janela de tempo que os arqueólogos identificaram como Êxodo, então, juntamente com a evidência de que as pedras pome vieram de Ávaris, isso poderá sustentar a teoria de que uma erupção nas ilhas Santorini causou 3 das pragas encontradas na Bíblia. Eles procuraram através da madeira escura para conseguir uma amostra para os testes, porque nenhum material valioso pode ser perdido. A amostra é enviada para o laboratório do físico Bernd Kromer, na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, para testes. A madeira é quebrada em seções menores, limpa e depois posta em um tubo de quartzo selado a vácuo. Eles queimarão todos os elementos orgânicos para que só reste puro carbono. Este complexo procedimento leva semanas, mas os resultados têm uma incrível taxa de 95% de chance de acerto. Finalmente, os resultados chegam. Medimos 2 amostras em separado do segundo ramo de oliveira, como fizemos com o primeiro. E essas medidas confirmam que a erupção vulcânica ocorreu no século 17 a.C. e não no século 16 a.C. Os resultados confirmam uma nova data para a erupção. O vulcão de Santorini explodiu em algum momento entre 1630 e 1600 a.C. Esta data tem consequências enormes para a teoria ligando Santorini e as pragas bíblicas. Para muitos historiadores, a data simplesmente é de cedo demais. Eles acreditam que os 2 eventos aconteceram bem longe um do outro. O problema em ligarmos as explosões do Santorini com o Êxodo é que existem pelo menos 100 anos de diferença entre os 2 acontecimentos, se não mais. A erupção do Terra foi redatada e aconteceu provavelmente por volta de 1628 a.C. E 1628 significa que o Êxodo e a erupção estão separados por 200 anos, segundo a Bíblia. Mesmo se disséssemos que o Êxodo aconteceu em 1250 a.C., que é o que a maioria dos arqueólogos diria, então a erupção em Santorini e o Êxodo estariam separados por mais de 4 séculos. É muito tempo. Podemos fazer o que quisermos, mas nenhum historiador ou arqueólogo vai comprar esta história. Muitas pessoas vão dizer, isso está se estendendo muito. Mesmo assim, outros estudiosos permanecem confiantes de que existe uma conexão entre a enorme erupção vulcânica em Santorini e as pragas bíblicas do Egito. Sua eterna busca por provas é apenas mais uma tentativa de investigação para ligar as primeiras 9 pragas bíblicas com explicações científicas plausíveis. As pragas de 1 a 9 refletem o conhecimento ganho através da experiência. Chamamos isso de conhecimento científico experimental, combinado com conjecturas. Na escola do templo, em Jerusalém, eles pegaram um fenômeno que achavam que aconteceu e que sabiam que acontecia raramente e tentaram explicá-lo. Voltaremos a seguir com Especial Dio.
As primeiras 9 pragas são fenômenos naturais reconhecíveis que podem ter acontecido no Antigo Egito. Não num evento miraculoso, mas sim durante o curso de gerações. Mas a última praga não se encaixa nesse padrão. A última praga, a morte dos primogênitos, permanece um enigma. A Bíblia retrata as 9 primeiras pragas diferente da última. Pouquíssimas pessoas morreram devido às 9 primeiras pragas. A chuva de granizo matou algumas pessoas e em nenhuma outra há registros de mortes. Mas a 10ª praga tem algo de diferente por causa das mortes. E isso certamente será lembrado no resto da Bíblia, de uma maneira que as outras 9 não serão. Com a 10ª e última praga, uma série de desastres bíblicos chegará a seu clímax, e os escravos hebreus finalmente serão libertados. Mas eles deixarão para trás um mistério bíblico. No livro do Êxodo, no Antigo Testamento, o relato da 10ª praga é mais detalhado do que qualquer outro. Ele fala do golpe final de Deus contra o faraó e contra o Egito para libertar os hebreus. Deus, conhecido pelos hebreus simplesmente como Yahvé, dá a Moisés um plano detalhado. Moisés vai até o faraó e lhe dá o último aviso de Deus. Todos os primogênitos do Egito morrerão. Êxodo, capítulo 11, versículo 5. Assim diz Yahvé: à meia-noite eu passarei pelo meio. Assim diz Yahvé: à meia-noite eu passarei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos do gado. Êxodo 11, 4 e 5. Aquela noite, os hebreus seguiram as instruções de Deus e marcaram sua porta com o sangue de um cordeiro sacrificado. Era o sinal para Yahvé poupá-los dos horrores que se aproximavam. Tarde da noite, o anjo da morte passaria pela terra do Egito. Atrás de portas fechadas, os hebreus preparam a refeição da Páscoa, segundo instruções divinas. As famílias deveriam matar um cordeiro de seu rebanho. Ou, se fosse uma família pequena, eles poderiam dividir com outra família, sacrificar o animal e comerem juntas com alguns alimentos específicos e também pão sem fermento. Como prometido, Yahvé não fere os hebreus porque eles são seu povo escolhido. O anjo da morte passa pelas casas marcadas com o sangue do cordeiro sem entrar. Deus executa sua punição somente sobre os egípcios. O anjo da morte ataca apenas as crianças e animais primogênitos dos egípcios. A Bíblia diz: não houve uma casa onde alguém não tivesse morrido. A 10ª praga ataca todas as famílias egípcias, independentemente da classe. Até mesmo o primogênito do faraó morre. Segundo a fé judaica, a noite da 10ª praga é lembrada todos os anos na cerimônia da Páscoa. O texto do Êxodo, no capítulo 12, fala sobre o feriado da Páscoa. Este feriado serve como lembrança da saída do Egito e por terem sido salvos da matança dos primogênitos do Egito. Israel não passou por isso. Certamente a celebração da Páscoa hoje relembra a libertação do Egito, mas principalmente da 10ª praga. Os cientistas procuraram em doenças talvez infecciosas para explicar a 10ª praga. Os antigos egípcios mantinham uma quantidade extra de alimento armazenada para alimentar a população em épocas em que a colheita não fosse boa. Alguns estudiosos sugeriram que depois das primeiras 9 pragas,
principalmente a de granizo e gafanhotos, os suprimentos de grãos ficaram contaminados pela umidade extrema e excreções de insetos. Um fungo letal pode ter infectado os grãos. O tricoteceno é um veneno formado por um fungo chamado Fusarium. Ele pode matar tanto humanos como animais. Os que apoiam essa teoria argumentam que os primogênitos teriam recebido as primeiras porções das reservas de alimento limitadas e, portanto, teriam sido as primeiras vítimas do veneno. Mas o Salmo 78 do Antigo Testamento oferece uma outra explicação para a 10ª praga: doença. Não mais os preservou da morte, mas a peste entregou sua vida quando feriu todo o primogênito no Egito. Salmo 78. Pragas reais provenientes de doenças infecciosas tiravam regularmente a vida de milhares de pessoas antigamente. Mas a Bíblia diz que apenas os primogênitos dos egípcios morreram devido à praga. Isso não se encaixa aos padrões de nenhuma doença conhecida hoje. Como a refeição da Páscoa e o sangue do cordeiro sobre a porta, estes detalhes são mais simbolismos históricos do que fatos históricos. A última praga é muito diferente das outras. Não está ligada a nenhum fenômeno natural. Podemos dizer que é uma praga teológica. Parece muito cruel para nós porque Yahvé massacrou todos os primogênitos do Egito. O que isso significa? Significa o extermínio total do Egito, porque no Oriente Médio da Antiguidade, o primeiro filho simbolizava o futuro de um povo. Perder o primeiro filho era como perder o futuro. No Antigo Egito, o faraó é mais do que apenas um governante. Ele é um deus, uma presença divina na terra. A história da 10ª praga em um único objetivo. Demonstra a superioridade do deus hebreu sobre o faraó egípcio. Enquanto o futuro dos egípcios é simbolicamente morto, o novo futuro dos hebreus está apenas começando. A Bíblia diz que é a 10ª praga que finalmente permite que Moisés leve mais de 600 mil hebreus para fora do Egito e para a terra prometida de Israel. Mas os arqueólogos não descobriram nenhum traço de imigração humana dessa área. E a Bíblia é a única fonte que nomeia homens e mulheres hebreus entre os escravos do Egito. Então, quem exatamente eram estes escravos hebreus que foram poupados da 10ª praga? E será que o êxodo na Bíblia realmente aconteceu? Durante séculos, os estudiosos tentaram determinar se a história do êxodo do Egito era realmente verdadeira. Eles procuraram nos relatos bíblicos por pistas sobre onde e quando o êxodo pode ter ocorrido. A história do êxodo é plausível. Ela certamente pode ter acontecido. A questão é quando, quem estava envolvido, quantos eram e outros detalhes. Mas é uma história plausível? Sim. Ela aconteceu? Talvez. Temos prova dela? Ainda não. A busca começa com uma fonte antiga do 1º século depois de Cristo, escrita pelo historiador judeu Flávios Joséfos. Joséfos repete as palavras do sacerdote egípcio Maneto. Maneto diz qual pode ter sido a história do êxodo da perspectiva egípcia e pode oferecer pistas sobre a verdadeira identidade dos escravos hebreus da Bíblia. Ele descreve um grupo de estrangeiros que invadem o Antigo Egito. De repente, do leste, pessoas de uma raça desconhecida invadiram nossas terras e fizeram isso facilmente, sem brigar. E queimaram cidades e destruíram os templos dos deuses. Elas trataram as pessoas daqui com uma hostilidade cruel, massacrando-as e arrastando mulheres e crianças para a escravidão. Puseram então no trono um dos seus,
cujo nome era Salites. Esses estrangeiros eram o povo semita da terra de Canaã, perto de Israel de hoje. Eles viveram no Egito durante séculos, mas foram expulsos pelo faraó em um êxodo em massa. Maneto os chama de Ixos, um povo que Joséfos diz ser o povo da Bíblia e que mais tarde fundou a cidade de Jerusalém. Os relatos de Maneto levaram muitos dos estudiosos que estavam procurando evidências para o êxodo bíblico a voltarem sua atenção para o povo Ixos. Seu nome semita, seus rituais religiosos e sua expulsão do Egito oferecem paralelos intrigantes com a história bíblica. Alguns acreditam que Maneto esteja certo e que os Ixos tenham sido as pessoas reais por trás do êxodo bíblico. Para os egípcios, os Ixos, como todos os povos do norte, são simplesmente asiáticos. Em um curto período de tempo, eles tomam o poder sobre o Egito e acabam reclamando o status de faraós. O termo egípcio Ixos significa governantes de terras estrangeiras. O reinado dos Hyksos foi traumático para os egípcios e permaneceu assim durante um longo período. Os Hyksos asiáticos, miseráveis habitantes das areias, eram considerados culturalmente inferiores pelos egípcios. Na verdade, eles nem eram vistos como humanos. Essas pessoas tinham vindo para o Egito e tirado o poder dos faraós, dos filhos do sol. Isso simplesmente não era possível. Os estrangeiros continuam a praticar sua própria cultura. Seus ritos e tradições se espalham pelo Egito. Seu deus Baal é ligado ao deus egípcio Sete, para formar um novo culto a Sete Baal. Um governante Ixos o adora como a única e central divindade do Egito. Adorar um único deus é uma coisa nova para os egípcios. Podemos dizer que este foi o primeiro passo para o pensamento monoteísta, num sentido mais amplo. A expulsão dos Ixos estaria então ligada à ideia de que os egípcios não queriam ser forçados a adorar a um só Deus. Os Ixos constroem um rico centro de troca em Avaris, sua capital. O arqueólogo Manfred Bietak escava este complexo palácio desde 1966 e encontrou vários selos com motivos humanos e de animais. Alguns têm nomes e um deles é um nome bíblico. Jacó. As lembranças dos tempos dos Ixos devem ter permanecido no Antigo Testamento através de Sara e Abraão, acima de tudo Jacó e Isaque. Um dos reis Ixos se chamava Jacó e várias pessoas tinham Jacó no nome. Estes nomes são de línguas semitas e são encontrados mais tarde no Antigo Testamento. A aparição do nome Jacó apenas mostra que os Ixos eram semitas. Isso não prova que eles eram os escravos hebreus do Êxodo. Voltaremos a seguir com Nat Geo. Na metade do século XVI a.C., depois de várias tentativas falhas, os faraós finalmente reconquistam a cidade de Avaris. Eles expulsam os Ixos do Egito e os mandam de volta à terra de Canaã, depois de mais de 100 anos de reinado estrangeiro. Quando os faraós recuperam o controle do Egito, eles destroem seus registros e monumentos para apagar quaisquer memórias dos Ixos.
mas elas não estão totalmente esquecidas. Séculos depois, controvérsias cercam a questão de se a história dos Ixos, com sua dramática expulsão do Egito, pode ter influenciado a história bíblica. Sem praticamente nenhuma prova histórica de que o êxodo realmente ocorreu, a história dos Ixos tenta nossa imaginação. A história dos Ixos pode ter influenciado a memória dos escritores sobre os relatos do Êxodo. Os Ixos eram, na verdade, reis da Ásia Menor. Então, provavelmente, eram semitas, como os israelitas depois deles. E sabemos que os Ixos deixaram uma lembrança duradoura, porque os gregos ainda se referem a eles no 3º século antes de Cristo. É perfeitamente possível, então, que as pessoas que escreveram a história do Êxodo estivessem pensando nos Ixos. Hoje, os cientistas só têm alguns fragmentos arqueológicos para determinar se os Ixos são os hebreus escravos da Bíblia. Ambos os povos viviam no Egito e praticavam cultos religiosos similares. Ambos eram semitas e com nomes parecidos. E talvez, o mais importante, ambos foram expulsos do Egito pelo faraó. Os paralelos são intrigantes, mas são apenas evidências circunstanciais. Não há nada que prove nenhuma conexão sólida entre os dois. Aqueles que veem similaridade entre a história da expulsão dos Ixos e a história do Êxodo provavelmente estão se desviando um pouco da corrente principal. Não tenho certeza de que as duas histórias estejam ligadas, e não tenho certeza se realmente existe um paralelo. Os Ixos não são escravos, as pessoas do Êxodo são. Então, a história do Êxodo, se ela realmente foi tirada da história dos Ixos, deu uma grande virada e transformou pessoas livres em escravas. Na verdade, fez de governantes escravos. E eu acho que isso está indo longe demais. Há muitos séculos de diferença entre uma história e outra. As pessoas tendem a querer que as duas histórias sejam a mesma, porque não há mais nada a que se apegar. Isso é a única coisa que temos. Mas acho que estamos forçando um pouco as evidências. Há muitos séculos de diferença entre uma história e outra. As pessoas tendem a querer que as duas histórias sejam a mesma, porque não há mais nada a que se apegar. Isso é a única coisa que temos. Mas acho que estamos forçando um pouco as evidências. Juntas, as 10 pragas bíblicas do livro do Êxodo são formadas de experiências e histórias de diferentes períodos da história oral. Quando os relatos escritos do Antigo Testamento finalmente emergem, essas histórias se tornam os sinais e os milagres de um Deus poderoso e a pedra angular de uma religião. O Deus dos Hebreus tinha de ser capaz de controlar forças naturais ou ele não teria interesse para seus fiéis. Apenas um Deus capaz de causar terremotos, epidemias, fome e secas também pode proteger seu povo de tais fenômenos. Este é um pensamento básico que durou até o período do cristianismo. Era bem pior para o homem pré-moderno não ter nenhum Deus do que ter um Deus que fosse mau, cruel, bravo e desagradável. Em todos os momentos da história, encontros com eventos inexplicáveis como a erupção do Tera tiveram um impacto cultural profundo. Os desastres e suas consequências permanecem vivos, imortalizados em histórias contadas e fábulas. Os estudiosos hebreus que escreveram o Antigo Testamento podiam apenas estar recordando lembranças folclóricas passadas de geração em geração. As pragas certamente não aconteceram dentro do espaço de dias como descrito na Bíblia. Mas cada uma delas pode ser rastreada e percebida como fenômenos naturais que existiram no Egito e que existem ainda hoje. Estou relutante em aceitar causas naturais para as pragas. O problema com as explicações naturalistas é que elas perdem o X da questão. E o X da questão era que as pessoas não saíram do Egito por causas naturais.
Saíram pelas mãos de Deus. Os cientistas ainda não encontraram provas para as histórias bíblicas. Mas as portas permanecem abertas. Além da Bíblia, não existe nada que diga que o êxodo do Egito ocorreu ou não. Estamos limitados pelo que já descobrimos na arqueologia e a quanto podemos forçar os limites. Isso é história ou apenas uma fábula? Mas uma coisa nisso tudo é certa. Isso tudo pode mudar amanhã. Só precisamos desenterrar mais uma inscrição numa dessas escavações. Não temos evidências, mas será que teremos um dia? Claro. Temos provas? Ainda não. Será que as teremos em algum ponto? Pode ser. Então, a coisa ainda não terminou. Enquanto isso, os cientistas continuam procurando pela peça-chave, que poderá mudar para sempre nosso futuro entendimento dessa história atemporal. Versão Marshmallow São Paulo.